Olá, meus amigos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o Reverendo Cipriano Castro e hoje nós vamos tratar de um assunto sobre santidade. Existem algumas vertentes que eu quero trazer aqui para os senhores para que possamos compartilhar essa informação. Hoje eu vou falar sobre 3 vertentes da santidade. Por que eu escolhi esse tema? Geralmente eu não escolho algum tema. Geralmente eu deixo com que o Espírito Santo fale comigo aquilo que ele quer transmitir. Eu paro um pouco, eu reflito, eu oro, estudo e logo em seguida eu faço aquilo que ele determina que eu faça. Então, hoje nós vamos falar sobre as 3 virtudes da santidade. Mas por quê? Eu vou explicar nesse vídeo. 3 virtudes da santidade. A primeira é a coragem, a segunda é a força e a terceira é a unção. As bases bíblicas estão em 1 Samuel, que é a coragem, no capítulo 17 em diante. A segunda, que é a força, em Josué, no livro em Josué, no capítulo 14 em diante. A terceira é a unção, que está em 1 Reis, no capítulo 18 em diante. Então a gente vai falar primeiro sobre o início. Por que eu vou falar sobre o início? Hoje, na nossa realidade, existem algumas coisas que vêm acontecendo, que eu acredito em particular, que vem entristecendo o Espírito de Deus. A primeira coisa é o esfriamento. A pessoa se esfria e em seguida deixa de acreditar aqui e só acredita aqui, com palavras. Então deixa de acreditar e acaba achando algumas coisas, vamos dizer, que sejam normais, que sejam normais. E para o Espírito de Deus já não é normal. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa, mas temos que nos esforçar. O início, quando eu falo sobre o início, é quando uma pessoa ela se converte ao Senhor por alguma mensagem que ela tenha ouvido na igreja, ou de algum amigo, um irmão, ela tenha se impactado com essa mensagem e ela vem para o Evangelho. Ela acredita que a vida dela vai mudar a partir do momento que ela entra para o Evangelho. Isso para mim é o início. Você acredita que Jesus Cristo vai mudar o quadro da sua vida. Isso acontece. A partir do momento que você acredita, você crê, as coisas são possíveis. A partir daquele momento são possíveis. Quando Jesus fala acerca da ligação, tudo que está ligado na terra será ligado no céu, o que está ligado no céu está ligado na terra, enfim. Quando ele começa a falar sobre essa ligação, realmente quando você declara aos homens publicamente que hoje você é uma pessoa transformada, isso acontece. Então esse é o início. O início você está cheio do Espírito de Deus. Você está completamente vasto do Espírito de Deus. Então você anda por um determinado tempo completamente cheio da presença. E aquilo ali deixa você muitas das vezes emocionado. Esse é o início, a sua conversão. Segundo, eu chamo de meio, que é o período de prova. Quando aquela pessoa
ela automaticamente, ela já se batizou, já foi batizada, foi selada pelo Espírito Santo, e ela começa um trabalho, alguns trabalhos determinados por Deus, né, ao seu próprio ministério. Vem um período sombrio, vem um período obscuro na nossa vida, seja ela no trabalho, seja ela, quer seja na vida pessoal, quer seja na vida sentimental, quer seja na saúde. Então isso acontece. Eu chamo esse período que é um período de provas, de provação. Mas como assim? Deus prova o homem, Deus tenta o homem. Olha, são duas palavras, uma diferente da outra. Deus permite ver, né, a que ponto está a sua fé, a que ponto você está enraizado com Ele. Deus permite as coisas acontecerem para que você saiba, muitas das vezes, que nem tudo virá de uma forma fácil. Então, muitas das vezes que a prova vem, né, muitas das vezes que você se acha que está num campo, num vale sombrio, né, as pessoas às vezes deixam até de acreditar que algo diferente vai acontecer. É nesse momento que Deus está mais próximo de você. Nós só não conseguimos enxergar. Hebreus 11, no versículo 3 em diante, fala que o justo ele vive na fé. Correto. Se você não tiver fé e achar que vai passar por cima dessa situação, realmente você não vai passar. Algumas coisas na ciência diz que a partir do momento que você cria alguma coisa, o céu, o universo, ele começa a conspirar para aquela coisa se materializar no presente. Eu já digo o seguinte: se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás a este monte, transporta-te de um lado para o outro, e isso vai acontecer. Esse é o segundo período, é o meio que eu chamo, que é o período de provação. Mas como assim? Quando a gente pega, né, na primeira questão que eu acabei de falar, referente à coragem, a gente vai ler sobre a vida de Davi. Davi, entre os irmãos, era o menor da casa, está lá escrito lá, era o menor da casa, o mais baixo de estatura da casa, mas não deixava o seu coração se corromper. Cuidava das ovelhas e as tratava bem. Ele não fazia aquilo de má vontade. Ele sempre fez tudo com boa vontade para agradar o seu pai. Sempre foi uma pessoa obediente, sempre foi uma pessoa temente. Então, ele tinha qualificações para ser um bom administrador. Ou seja, quando Deus escolheu Davi para ficar de frente de um povo, foi porque ele já tinha qualificações para aquilo ali, né? Se você for ler sobre Davi, que é o que nós estamos abordando referente à coragem, imagine você, uma pessoa baixa, de baixa estatura, uma pessoa franzina, nunca foi numa guerra, nunca tinha assistido uma guerra, você de frente de uma pessoa de praticamente 3 metros de altura, já uma pessoa incorporada dentro de guerras, já aperfeiçoada na matança. Você imagine você de frente daquela pessoa, você com menos do que ela, e mesmo assim você acredita que vai derrubar aquilo ali. Era a vida de Davi. Davi teve muita coragem. Mas como assim? Em cima da coragem de Davi, nós podemos dizer uma palavra hebraica, né? Uma palavra escrita chamada Kadosh, santo. Santo. Você tem que aprender que quando andamos em santificação com a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, Jesus ele falou que rios de água viva
fluiriam de dentro do nosso interior a partir do momento que nós estamos de acordo com a palavra, que nós conhecemos a palavra, né? João foi bem enfático, né, em dizer que Jesus já era a palavra. Está escrito lá no livro de João, no capítulo 1 em diante: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está escrito lá. Então, podemos dizer que se você tiver essa coragem, determinação e manter a sua vida uma vida separada para Deus, com certeza, diante de qualquer situação que venha vir à sua frente, as coisas vão se acertar, vão melhorar. Agora tem que ter. Segundo quesito é a força. Quando fala-se de força, a força, você lê lá no livro de Josué, no capítulo 14, né, que vai falar sobre algumas coisas que aconteceu, que Josué, ele acreditou em Deus. Você imagina você diante de um exército e uma pessoa fala para você assim, ó, vai lá, rodeia a cidade durante 7 dias e no 7º dia você vai dar um grito. Será que você acreditaria nisso? Será que você acreditaria que somente com um grito você ia derrubar um muro inteiro? Depende muito da situação. Então, eu não entro em demagogias e muito menos fico fazendo críticas sobre as pessoas. A palavra em si, ela tem que impactar, ela tem que entrar no seu coração. Ela tem que fazer desta forma. Então, meus amigos, eu vou para a parte final, que eu chamo de fim. Eu chamo de adaptação do mundo. Quando chegamos na parte final, nesses 3 períodos de santificação, se você é uma pessoa íntegra, separada para Deus, você tem suas próprias ideologias e doutrinas internas, não externas, mas doutrina sua. Você se separou e você acredita que desta forma é o correto. Se você estiver de acordo com toda a palavra de Deus, se você é uma pessoa temente, separada, e você não se contamina, não se deixe então se enganar. Às vezes o inimigo, ele usa até mesmo o nosso próprio talento para nos enganar. Ah, mas como assim? Eu vou te dar um exemplo. Existem vários cantores de gospels, vários pregadores neo e pentecostais e tradicionalistas. Existe uma série de pessoas fazendo a obra de Deus, né? Entre aspas. Mas não estão mais como era antes. Se você pegar o antes e o depois, pega vídeos antigos, palavras antigas, áudios antigos, você vai ver que essa série de pessoas, essa legião de pessoas, já não estão mais como antes. Por quê? Geralmente a indústria, ela diz que o mundo mudou, que o mundo não precisa mais de pessoas com características antigas. Pessoas têm que estar atualizadas e têm que estar de acordo com o que o mundo pede para estar. Eu chamo a sua atenção para que você faça uma retrospectiva da sua vida. Olhe para dentro de você e veja o antes e o depois. Pergunte-se se isso está agradando a Deus. Pergunte-se a si próprio, será que eu estou agradando a Deus? Jesus andou no mundo e foi o maior homem do mundo.
Jesus nunca angariou famas. Jesus nunca quis se deixar levar por alguma coisa que pudesse engrandecer mais a ele do que o Pai. Nunca. Jesus nem precisava de notoriedade, porque ele próprio, aonde passava, fazia os milagres e as próprias pessoas falavam por ele. Isso ele deixou bem claro, que ele cresça e que eu diminua, certo? Será que você está carregando essa palavra com você? Será que você está deixando com que Deus apareça mais do que você? Você tem que se perguntar. Se você usar de estratégias para trazer o mundo e achando que aquelas pessoas que saíram do mundo para entrar para aquilo que você acredita está prosseguindo, você tem que saber se está prosseguindo da forma certa ou da forma errada. Quando nós estudamos a armatiologia, que é o estudo sobre o pecado, nós temos algumas vertentes, que se chama transgressão, iniquidade e impiedade. São 3 situações complicadas. A transgressão, você ultrapassa os limites. A iniquidade é a ausência de justiça e retidão. E a impiedade é a falta de fé e incredulidade. Ou seja, quando você é impetuoso, você deixa de acreditar que algo pode acontecer com você. E a iniquidade, quando você deixa de ser uma pessoa justa, você acaba se corrompendo. Então eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que reflita muito bem sobre tudo que está acontecendo hoje no mundo e como está a sua vida. Como está a sua vida diante do altar. Você acha hoje que você é um kadosh? Você acha hoje que você é uma pessoa separada? Defina isso. Defina isso. Deus não precisa usar o mundo para ganhar ninguém. Deus falou de geração em geração, no momento certo, na hora certa e quando Ele quis. Quando havia necessidade. Mesmo assim, as gerações foram bem, vamos dizer assim, bem injustas, Adoravam a Deus pelos seus milagres, quando deixava-se de fazer, voltava às suas próprias iniquidades. Então pense nisso. A minha preocupação como teólogo, como pastor, como bispo, como mestre, como reverendo, seja lá o que você achar que eu seja, é a sua alma. Existe uma linha que é infinita. Porém, nessa metade dessa linha, aqui está o seu tempo de carne. Ela acaba, de espírito, de alma não. Então, enquanto você estiver em carne, se atente às obras, ame o seu próximo, deseje o bem àquele que vos fazem o mal. Não maldize a vida das pessoas, não seja um propagador de calúnia, difamação, injúria. Aquela famosa frase, eu ouvi, eu sei, é verdade, mentira. Não faça isso. Não se entregue às luxúrias desse mundo, às ambições desse mundo. Não fique agarrado nesse mundo. Não queira ficar para trás. Virá o tempo que Jesus voltará. Virá o tempo que Ele arrebatará a sua igreja. E se o seu coração estiver agarrado às coisas deste mundo,
infelizmente, ele vai fechar uma porta. E essa porta não vai se abrir. Amém? Espero que todos tenham entendido o que é a santificação. Tem algumas vertentes sobre a santificação. Eu citei 3 vertentes, que é a coragem, força e unção. A gente fala de unção, nem fiz uma dissertação porque é muito grande, para o vídeo não ficar tão grande. A gente fala de unção, a gente lembra de Elias. 1 Reis 18 vai falar sobre a história de Elias. Então, leia lá, dá uma lida na Bíblia, pelo menos uma horinha do seu tempo, pegue a palavra, dá uma lida. Se você não tiver como ler, não souber ler, bota no celular. Tem a voz, o áudio, dá para escutar, mas ouça. E lembre-se sempre, pratique o bem, mesmo que não vá lhe trazer benefício algum. Pratique o bem, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Espero que tenham aproveitado, gostado desse vídeo. Que Deus, em nome de Jesus, esteja no lar de cada um de vocês e que vocês possam sentir no seu interior a santa paz de Cristo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.